E aí galera, beleza? Segunda aula de cônicas, o assunto agora é parábola. Se você gostar dessa aula, deixe o seu like, clique aqui no gostei, é importante, tá? E também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Muito bem, parábola é um assunto familiar pra gente. Lá na função do segundo grau, a gente viu que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, ok? Já conhecemos essa curva, porém, nas cônicas, o estudo é um pouquinho mais aprofundado. Qual será a definição precisa de parábola? Olha só, parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de um ponto F, chamado de foco, e de uma reta D, que é a diretriz, que não contém F. Olha só, a parábola agora tem um foco e uma diretriz. O que será que é isso? Bom, temos aqui uma reta D, a diretriz, e um ponto F que não pertence a essa reta. Como que eu vou construir uma parábola com esse foco e com essa diretriz? Seguinte, eu vou pegar todos os pontos do plano que equidistam do foco e da reta diretriz. Ou seja, eu vou pegar todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do foco e da reta diretriz. O conjunto desses infinitos pontos vai formar a minha parábola. Essa curva amarela que a gente tem aqui. Então, pegando um ponto A qualquer da parábola, eu sei que a distância do ponto A até o foco é igual à distância do ponto A até a reta diretriz. Quanto vale essa distância? Não interessa. Eu sei que é a mesma distância. Muito bem, pegando um outro ponto B qualquer da parábola, vai acontecer a mesma coisa. A distância desse ponto até o foco é igual à distância do ponto até a reta diretriz, e assim vai funcionar para todos os pontos da parábola, ok? Maravilha! Agora eu vou traçar o eixo de simetria da parábola. É esse eixo pontilhado em cinza aqui. É uma reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco da parábola. Essa reta, ela divide a parábola em duas partes que são simétricas. O pedaço da direita é simétrico ao pedaço da esquerda. E o ponto onde esse eixo intercepta a parábola é o ponto que nós chamamos de vértice da parábola. Lembra lá da função do segundo grau? O vértice da parábola é o ponto de máximo ou de mínimo da parábola, né? Dependendo da concavidade. Se a concavidade da parábola é para cima, o vértice é o ponto mínimo. Se a concavidade for para baixo, aí o vértice é o ponto máximo. Mas aqui nas cônicas, a parábola pode estar virada para a esquerda ou para a direita também. Então, o vértice é o ponto onde o eixo de simetria ele corta a parábola. Bom, no vértice da parábola, nesse ponto aqui, como ele é um ponto da parábola, né? Então eu sei que a distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. E nesse ponto aqui vai me interessar sim quanto vale essa distância. Aqui eu chamo de P, a distância do vértice até o foco, que é igual à distância do vértice até a reta diretriz. Então, se eu chamo de P essas duas distâncias aqui que são iguais, a distância toda automaticamente vale 2P, certo? E essa distância é o que eu chamo de parâmetro da parábola. Tá legal? Então, o parâmetro da parábola é a distância do foco até a reta diretriz. Distância essa que representamos por 2P, onde a metade disso, o P, é a distância então do vértice até o foco, que é igual à distância do vértice até a diretriz. O vértice está bem no meio do foco e da diretriz. Ok. Com isso, podemos definir a equação de uma parábola. São duas possibilidades. Eu posso ter a reta diretriz paralela ao eixo x. Nesse caso, a concavidade da parábola é virada para cima ou para baixo. E eu posso também ter a reta diretriz paralela ao eixo y,
onde a parábola tem a concavidade virada para a esquerda ou para a direita. No primeiro caso, reta diretriz paralela ao eixo x, a equação fica x menos xv ao quadrado igual a 4p, que multiplica y menos yv, onde xv e yv são as coordenadas do vértice da parábola e p é a metade do parâmetro, ok? Que é a distância do foco até o vértice, como já vimos, né? Ou do vértice até a reta diretriz ali. Esse p, apesar de ser uma distância, ele pode ser positivo ou negativo, tá? É justamente o que vai determinar a concavidade da parábola. No caso da reta diretriz paralela ao eixo x, p positivo, a parábola tem a concavidade para cima, e p negativo, a concavidade é para baixo. A concavidade vai ser para cima sempre que o foco ele tiver para cima da diretriz, ok? Caso o foco esteja para baixo da diretriz, aí a concavidade da parábola tem que ser para baixo. Beleza. Agora, se a reta diretriz for paralela ao eixo y, a equação da parábola muda um pouquinho. Você troca o y menos yv com o x menos xv de lugar ali. Fica y menos yv ao quadrado igual a 4p, que multiplica x menos xv. Nessa situação, o p é positivo quando a concavidade da parábola é para a direita, tá? E o p é negativo quando a concavidade é para a esquerda. A concavidade vai ser para a esquerda quando o foco ele estiver à esquerda da diretriz. Quando o foco estiver à direita da diretriz, aí a concavidade é justamente para a direita. Em alguns lugares, pode aparecer a equação da parábola com o 2p ali, ao invés de 4p. Por que isso acontece? Bom, esse 4p, que está multiplicando ali o y menos yv e o x menos xv, ele é o dobro do parâmetro, tá vendo? Nós representamos o parâmetro por 2p, ali é 4p, portanto é o dobro do parâmetro. Eu poderia representar o parâmetro por p, ao invés de representar por 2p, certo? Então, na equação aqui ficaria 2p, onde a distância do vértice até o foco e do vértice até a diretriz seria p sobre 2, né? Porque é a metade do parâmetro. Então, não é que está errado, é só porque é representado de outra maneira o parâmetro da parábola. Mas eu prefiro fazer assim, representar o parâmetro por 2p, onde a metade disso é p, tá certo? Aí vai ficar 4p ali na equação, beleza? Então é isso, parábola é bem tranquilo, vamos terminar a nossa aula resolvendo um exercício. Olha só, determine a equação da parábola que tem como foco o ponto de coordenadas 1 e 0, cuja diretriz é a reta x igual a 3. A questão deu a diretriz e o foco da parábola. Com isso, precisamos determinar a sua equação. Vamos colocar no plano cartesiano a diretriz e o foco. Bom, x igual a 3 é uma reta paralela ao eixo y, certo? Ela vai cortar o eixo x no valor 3 e é, portanto, paralela ao eixo y. Se fosse y igual a 3, aí seria uma reta paralela ao eixo x, né? Cortando o eixo y no valor 3. Muito bem. Se a reta diretriz é paralela ao eixo y, eu sei que a equação da parábola vai ter o formato y menos yv ao quadrado igual a 4p, que multiplica x menos xv. Muito bem. Quando a parábola tem a concavidade para a direita ou para a esquerda, né? Fica y menos yv ao quadrado. Se for a concavidade para cima ou para baixo, aí é o x menos xv que vai ao quadrado ali.
Bom, o foco tem coordenadas 1 e 0, 1 para x, 0 para y. Então esse ponto está sobre o eixo x, no valor 1 aqui. E aí, se eu tenho o foco e a diretriz, eu consigo determinar o parâmetro da parábola? Sim, é só fazer a distância do foco até a reta diretriz, né? Nesse caso aqui, a distância é 2. A reta diretriz é paralela ao eixo y, cortando o eixo x no valor 3. Então é só você fazer a distância do 1, que é o valor de x do foco, né? Até o 3, que é onde a diretriz corta o eixo x. Essa distância é 2. Então o parâmetro dessa parábola é 2. Como a gente está representando o parâmetro por 2p, eu sei que 2p é igual a 2. Logo, o p é igual a 1. Certo? 2 dividido para 2, que dá 1. Então, a distância do foco até o vértice vai ser 1. E a distância do vértice até a diretriz vai ser 1 também. Logo, eu já posso marcar aqui no plano cartesiano o vértice dessa parábola. É o ponto de coordenadas 2 e 0. 2 para x, 0 para y. É o ponto que está bem no meio, né, do foco e da reta diretriz. E esse ponto ele está alinhado com o foco, né? Porque o eixo de simetria da parábola passa pelo foco e pelo vértice, né? No caso aqui, o eixo de simetria é o eixo x. Muito bem, como é que vai ficar então a equação dessa parábola? Y menos y do vértice fica y menos 0 ao quadrado, igual a 4p, que é o dobro do parâmetro da parábola. Então, nesse caso aqui vai ser 4. Eu só tenho que analisar uma coisa importante, né? Se o p aqui vai ser negativo ou positivo. Depende da concavidade da parábola. Bom, veja que o foco ele está à esquerda da diretriz. Se o foco está à esquerda da diretriz é porque o p é negativo. A concavidade da parábola vai ser para a esquerda. Se o foco estivesse na frente da reta diretriz, aí a concavidade seria para a direita, o p era positivo. Então aqui o p é negativo, né? Na verdade é menos 1. Logo vai ficar menos 4, que multiplica x menos xv. X menos 2, que é o x do vértice. Y menos 0 ao quadrado é y ao quadrado, igual a menos 4 vezes x menos 4x, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Pronto, essa é a equação da parábola y ao quadrado igual a menos 4x mais 8. E aí podemos esboçar o gráfico dessa parábola. É mais ou menos assim, beleza? Espero que você tenha gostado e estou te esperando na próxima aula de cônicas, onde vamos estudar a hipérbole. Até lá, grande abraço!